dia, amada igreja. Bom dia aos irmãos. Bom dia àqueles que estão acompanhando a transmissão ao vivo. Vamos começar com uma palavra de oração, pedindo a Deus a bênção para mais este culto, esta escola bíblica dominical de hoje. Nosso Deus e Pai, nós oramos ao Senhor, dando-te graças, te bendizendo, te louvando pela tua misericórdia de nos conceder a bênção de estarmos reunidos mais esta manhã aqui para adorarmos e cultuarmos ao Senhor. Se conosco, Pai, nos abençoe, nos dirija, que o nome do Senhor seja glorificado nesta manhã e que a palavra do Senhor fale aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado e querido. Amém, Senhor. Muito bem, hoje pela manhã teremos o irmão Rafael como regente. Por favor, irmão, pode chegar. Bom dia, irmãos, amada igreja. Bom dia a quem está nos assistindo de casa. É uma honra e um privilégio poder estar na casa do Senhor de volta aos nossos cultos presenciais. Um pouco diferente, mas já é muito bom. Realmente é um refrigério para a alma. Eu vou começar lendo o Salmo 24, versículo 10, 12 e 13, para dar uma animada. Que diz assim, versículo 10: Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua semente herdará a terra. Louvado seja o nosso Deus pela salvação em Jesus Cristo. E vamos começar com o primeiro hino, número 331, Ando Sempre Alegre. Perdida andei na escuridão, mas Cristo me encontrou, e com a luz do seu amor as trevas dissipou. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. No caso de se escurecer de nuvens todo o céu, Jesus bendito Salvador é luz que rasga o véu. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Andando sob a luz de Deus, que doce comunhão, prossigo sempre com vigor, deixando o mundo em paz. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Lá face a face então verei Jesus o Salvador, o qual a sua vida deu por mim e o pecador. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Amém, irmão? Chamar o pastor Ricardo, que vai falar o versículo do mês. Muito bem, então nós temos um versículo para o mês de setembro agora. É um versículo um pouquinho maior do que o normal, mas temos um mês para decorar, não é verdade? Então vamos ler aqui, eu vou ler para os irmãos primeiro, depois a gente lê junto. Diz assim: Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? Êxodo 15, 11. Então vamos ler juntos? Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? Êxodo 15, 11. Um ótimo versículo para decorar durante o mês, falando sobre a grandeza, a santidade, a glória, os louvores e a majestade e o poder de Deus agindo em todos os momentos, né? Então, vamos decorar.
Irmão Rafael? Amém? Um belo versículo, parece que foi combinado com a época que nós vivemos, pastor. Sim. Coincidência, não? Próximo, 377, vitória em Cristo. Vitória em Cristo somente pelo sangue, pelo sacrifício remidor. Ouvida a bela história que Jesus desceu da glória do Calvário, enfim morreu por quantos como eu. Ouvi seus gemidos, de seu sangue dos remidos, que ao fim contrito me prostrei, vitória nele achei, vitória em Cristo, eterna vitória, buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morreu, que paz e alegria, ai um novo dia, vitória Jesus me deu, no sangue que verteu. Ouvi falar da glória que virá após vitória, transferidos por Jesus, no resplendente luz, de anjos lá cantando, e mansões já me aguardando. Será glorioso ali chega, então poder cantar, vitória em Cristo, eterna vitória, buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morreu, que paz e alegria, ai um novo dia, vitória Jesus me deu, no sangue que verteu. Amém. E o próximo hino, o último antes do estudo e depois do estudo da Bíblia, que nós teremos mais um, 378, graças pela vitória. Agora agradecendo pela essa vitória em Cristo. No caminhar da vida que Deus mostra a sua mão, guiando sempre a quem pedir e dando direção, na vida em muitas partes há mudanças a fazer. Senhor, me molda pra com Cristo mais eu parecer. Graças por toda vitória que dá, por todo instante que sustentando estás. Graças por provas que fazes me vencer. Ó, este servo, honra teu santo ser. Às vezes, apesar das bênçãos, volto a falhar, mas nunca me rejeitas, pronto estás a perdoar. Em meio à falta, tu
alertas para o erro meu, instrui, corrige, possa dar-me mais o seu ter. Graça por provar, vitória que dá, por todo instante que sustentando estás. Graça por provas que fazem-me vencer, ó este servo, honrar teu santo ser. Amém, irmãos. Vou chamar o pastor Ricardo agora, que nos trará o estudo bíblico. Obrigado, irmão Rafael. Nós vamos, assim, as crianças vão sair. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico no livro de Atos. E nós estamos encerrando o livro de Atos, capítulo 11. Atos, capítulo 11, foi a última semana passada, nós estamos neste livro. Então, vamos abrir nossas Bíblias. E nós estávamos então no versículo 19 em diante, no nosso estudo, Atos 11, se não me engano, nós paramos no versículo 22 ou 23, por aí de Atos capítulo 11. Antes vamos orar e pedir a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós oramos mais uma vez, rogando ao Senhor a Tua bênção, a Tua direção, a Tua graça para mais esse estudo bíblico que o Senhor nos possibilita fazermos. E que a palavra do Senhor entre em nossas mentes, nossos corações, possamos sair daqui abençoados, edificados, transformados pelo poder do Senhor e da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Muito bem, nós paramos aqui falando sobre a mão do Senhor era com eles. O que está acontecendo, né? Eles foram, versículo 19, nós estamos voltando ali, dando continuidade ao capítulo 8, né? Os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens síprios sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. Então nós estamos vendo aqui o que aconteceu na cidade de Antioquia, como que o evangelho chegou até lá, e muitas pessoas se converteram através do testemunho desses síprios e sirinenses, né? E aí o versículo 21 diz: e a mão do Senhor era com eles, grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então nós estávamos meditando sobre essa questão da mão do Senhor que era com eles. Qual é a bênção de termos a mão do Senhor conosco, né? O que significa isso? Quer dizer que Deus está agindo. A mão do Senhor pode vir tanto para destruir exércitos, quanto pode vir a mão do Senhor, pode vir para abençoar e fazer o seu povo crescer, o seu povo ser edificado. No caso, nós vemos aqui que a mão do Senhor era com a igreja de Antioquia. E qual foi o resultado disso? A igreja crescia. Nós lemos aí no versículo 21, grande número creu e se converteu ao Senhor. Grande número creu e se converteu ao Senhor. Também diz o versículo 23 que
A graça de Deus era visível no meio deles, diz o versículo 23, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com o propósito de coração. Barnabé, quando chegou, ele percebeu que ali tinha Deus estava operando no meio daquela igreja, era notório isso, né? Era visível que Deus estava agindo na vida daquela igreja. E também nós temos o versículo 26 que fala que os discípulos, eles passaram a ser chamados, conhecidos como cristãos, né? E versículo 24 também repete falando, e muita gente se uniu ao Senhor, muita gente se uniu ao Senhor. Então nós precisamos da presença de Deus, da mão de Deus conosco, clamando isso, buscando isso através da oração, do quebrantamento de espírito, do arrependimento, da santificação, né, da busca incessante pela presença de Deus em nosso meio. Temos que orar pedindo a Deus o avivamento, para que Deus venha, esteja conosco e nos faça desenvolver, primeiramente como crentes, amadurecendo, crescendo espiritualmente, como igreja, e numericamente também, para que nós possamos ver uma grande obra, onde muitos venham a se unir ao Senhor. Esse deve ser a nossa ideia, nosso propósito, nosso alvo. Fazer discípulos de montão, né? Fazer muitos discípulos ao Senhor, porque é isso que aparece na Bíblia, é isso que nós queremos repetir, queremos ser o mais bíblicos possíveis, né? E não sendo daquela maneira, usando de artimanhas, de artifícios mundanos para poder, digamos assim, encher a igreja. Não é esse o nosso objetivo, um inchaço, né? O inchaço, inflamação é sinal de que algo não vai bem. Nós não queremos uma igreja inflamada, nós queremos uma igreja cheia, crescendo, estruturada, edificada como uma árvore, né, que vai sendo, que tem raízes, né, ou como um prédio que tem fundamentos, que tem base. Assim nós podemos ir crescendo na graça do conhecimento do Senhor. Amém. E aí nós vemos que Barnabé, talvez, irmão, acho que só der um toquinho aqui na lâmpada, eu acredito que ela volta, acho que é questão de mau contato. Nós vemos que Barnabé, ele chegou lá, no versículo, obrigado, irmão, versículo 12, deixa eu me encontrar aqui, eu me perdi, desculpa, acho que é 22, né? 22, e enviaram Barnabé a Antioquia. Como eu já disse para os irmãos, só voltando aqui, Barnabé era natural de Chipre. Então ele chega lá, e lá tem os síprios, que eram de Chipre também, e logo ele tem uma familiaridade com eles, né? Ele tem um acesso mais fácil com eles. E diz o versículo 23 que a mensagem de Barnabé para eles foi que eles permanecessem no Senhor com propósito de coração, ou com firmeza de coração. Veja que essa questão de permanecer firme e fiel ao Senhor, à igreja, continuar olhando para o Senhor, e aqui é o Senhor Jesus, está se referindo a Cristo, o Senhor, que é conhecido como o Senhor Jesus Cristo, né? Então ele está falando, olha, fiquem firmes no Senhor, de coração, permanecendo nele. É uma mensagem que vem desde o início da igreja e permanece até os nossos dias. Qual é o alvo da igreja? Não é só ganhar almas, mas nós, que já somos salvos, permanecermos no Senhor, firmes de coração. Muitas vezes vamos ter dificuldades para vir nos desanimar, nos desmotivar, mas nós ficamos olhando para a cruz, olhando para Cristo, lembrando da sua ressurreição, lembrando da volta de Jesus que será breve, firmados na palavra de Deus, que um dia Cristo voltará. Então, firmes no Senhor. Eles naquela época passavam perseguições. Nós não estamos mais e nem ainda passando por perseguições, mas nem por isso devemos deixar de sermos permanentes e firmes no Senhor, né? Essa então continua sendo uma exortação para as nossas vidas até que Ele volte. Versículo 24 diz: porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo, de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Veja que Lucas, ele sempre destaca isso dos homens que eram cheios do Espírito Santo. E novamente ele já tinha dito isso sobre Barnabé, né? Quando ele apareceu lá para ajudar Saulo, quando ele apareceu para dar a sua oferta para a igreja, aquela oferta que ele vendeu a sua herdade, deu toda aquela oferta para a igreja. Lucas sempre repete isso: era um homem de bem, era chamado de filho da consolação, era um homem cheio do Espírito Santo, e novamente ele faz questão de repetir: era um homem de bem, era como
homem de bem, oxa, me perdi aqui, desculpa. E cheio do Espírito Santo e de fé, versículo 24. Sempre é destacado isso, né? Eu acredito que por quê? Que Lucas não está querendo, eu acredito, exaltar o homem, mas ele está querendo dar um incentivo para nós buscarmos o exemplo de homens que sejam homens que buscam a Deus, que se enchem do Espírito Santo. Nossa referência, nossos exemplos, devemos nos espelhar naqueles que são conhecidos como heróis da fé, mas heróis da fé a gente não precisa colocar pessoas que estejam tão distantes de nós, milênios atrás. Provavelmente nós podemos ter heróis da fé, convivendo conosco. Então a gente se espelha e procura imitar aqueles que estão buscando ao Senhor, dizendo, olha, eu quero ser como aquela mulher de Deus, eu quero ser como aquele homem de Deus. E sendo nosso alvo também, sermos homens e mulheres de Deus, a fim de que os mais jovens, ou os nossos irmãos da nossa idade mesmo, possam copiar o nosso exemplo, né? Que as pessoas, ao olharem para nós, possam nos reconhecer como pessoas que andam com Deus. Deve ser o alvo do crente. Ao olharem para o Guedes, falam, o Guedes é um homem de fé, um homem cheio do Espírito Santo, um homem de bem. Ao olharem para a irmã Jéssica, para todos que estão aqui, para mim, para quem assiste, né? Possam dizer, é um homem de fé, é uma mulher de fé, uma mulher que anda com Deus. Deve ser o nosso objetivo. Por quê? Porque nós seguimos o exemplo de Cristo, que é o nosso supremo pastor e o nosso exemplo maior. Quando Paulo diz, sede meus imitadores, o que ele está querendo dizer com isso? Sede meus imitadores, mas a frase continua dizendo, assim como eu sou de Cristo. Olha, eu copio o exemplo de Cristo, então copiem o meu exemplo, tenham Cristo como o exemplo da vida de vocês. Tá? Então nós temos algumas passagens, alguns versículos bíblicos, que eu não lembro a referência agora, mas o versículo que fala no sentido assim, os quais vós imitais a fé. Nós temos que procurar bons exemplos para as nossas vidas e não maus exemplos, e temos que procurar ser bons exemplos. Quando olharem para você, o que é que as pessoas vão ver? Deus na sua vida, Cristo na sua vida, pessoas de fé ou o contrário? No dia da sua morte, né, quando chegar lá diante do caixão e aquela reunião que se faz, né, como as pessoas vão lembrar da tua fé, da tua vida com Deus, da sua comunhão com Deus? Vão poder dizer, esse aqui foi uma pessoa que viveu para Deus, que andou com Deus, ou o contrário. Então deve ser o nosso alvo supremo de vida, né, para esta terra e obviamente para o futuro também. Quando chegarmos diante do Senhor, Deus poder olhar para nós e dizer, muito bem, servo bom e fiel, serva boa e fiel. Foste fiel no pouco, que aqui nessa terra é pouco, né? Tudo é pouco aqui nessa terra, comparado com o céu. Sobre o muito te colocarei, entra no gosto do teu Senhor. Deve ser o nosso alvo. E continuando então, versículo 25, partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo e achando-o, conduziu para Antioquia. Veja que Barnabé, ele foi lá, ele, apesar de ser levita, apesar de ter toda a comunhão com Deus, ele notou que aquela igreja infante, uma igreja que estava começando, precisava de base doutrinária. Quem era melhor que aquele convertido fariseu para dar uma base doutrinária das escrituras, fundamentos para aquela igreja que estava começando? Paulo. Então o que Barnabé faz? Barnabé já tinha andado com Paulo, Barnabé já tinha amizade com Paulo, foi ele que levou Paulo para o grupo dos apóstolos. Barnabé já tinha ouvido Paulo pregar, sabia o conhecimento que Paulo tinha. Ele falou, uma boa pessoa para estar aqui neste momento é Paulo, é Saulo, né? Então o que ele faz? Ele corre lá para buscar Saulo em Tarso, que Saulo é natural de Tarso, e, perdão, eu não trouxe o mapa aqui, mas Tarso fica bem perto de Antioquia, assim, óbvio, né? Olhando no mapa tudo é perto, né? Até o momento que você começa a viagem, mas digamos assim, não era tão distante quanto chegar na Itália, alguma coisa assim. Então eram cidades próximas relativamente. Então ele subiu para Tarso e foi lá buscar a Paulo. O texto diz aqui, quando ele se buscar a Saulo e achando, alguns que entendem melhor do original, do grego aí, eles comentam que essa busca de Barnabé foi uma busca cansativa e exaustiva.
Ele não chegou lá e, eu queria falar com Saulo, sabe onde ele está? Ele está ali no bar, perdão. Nunca ele estaria no bar, né? Ele está ali na hotelaria, na hospedaria tal, né? Foi uma busca, parece que ele procurou, não encontrava de jeito nenhum, parece que ele ficou até alguns anos procurando, até finalmente encontrar e falou, tem uma igreja lá precisando da sua ajuda e vamos. E veja que Barnabé está sempre puxando, né, Paulo para a obra. Eu quero trazer uma aplicação para as nossas vidas aqui, muito importante para nós, é que a igreja de Cristo, ela precisa de doutrina. A igreja de Cristo, ela precisa de ensinamento, precisa da sã doutrina, precisa da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o alimento dos crentes, é o meio pelo qual o Senhor santifica a igreja, alimenta a igreja, dá o entendimento para os crentes, como eu preguei no domingo passado à noite, abre o nosso entendimento para compreendermos a vontade de Deus e não sermos levados em roda por todo o vento de doutrina. Nós temos um versículo em Efésios capítulo 4, se alguém puder ler para mim, por favor, versículo 11, Efésios capítulo 4, versículo 11, e pode ler até o versículo 14. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus e ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Ok. Então veja, o próprio Cristo deu esses professores, esses responsáveis em ensinar a Bíblia, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores. Embora hoje não tenhamos mais apóstolos, profetas, mas lembra que é uma carta escrita para aquela época, anos 60 depois de Cristo, né? Então ele está falando, olha, essas funções foram dadas para que a igreja possa ter raízes, possa ter fundamento e não seja levada em roda por todo o vento de doutrina, para que não sejamos mais como crianças, como meninos enganados, né? Para que a igreja possa realmente ser edificada, seguindo a verdade em amor. E também Efésios capítulo 5, se alguém puder ler aí para nós também, versículo 26, veja que fala sobre a palavra de Deus, a função da palavra de Deus na igreja. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Isso. A lavagem, a santificação da igreja, a água que purifica a igreja é a palavra. É a palavra. Por quê? Porque é quando nós somos confrontados com a Bíblia é que nós enxergamos as nossas falhas. Se eu apenas chegasse aqui e fizesse vários discursos bonitos e não falasse sobre o pecado, e não falasse sobre a santificação, e não falar nada sobre a necessidade do arrependimento, da vontade de Deus para as nossas vidas, apenas falasse de bênçãos, prosperidade, falasse de coisas boas e positivas, de que maneira nós poderíamos ser transformados pela palavra de Deus? A santificação da igreja começa pela Bíblia. A Bíblia é a base para você dizer, olha, a mentira é pecado. Como que eu tenho base para dizer isso? Que a palavra de Deus diz. Olha, o furtar, ou roubar, ou matar é pecado. De onde eu tiro isso? Da palavra de Deus. Entende? Então é no contato com a palavra de Deus que Deus vem, fala com o crente, fala com a igreja e fala, vocês estão errados, mudem, transformem-se. E aí a igreja é santificada, é purificada. Então a igreja precisa de doutrina, precisa de professores, mestres, doutores, e cada crente por si mesmo, seguindo a rotina do Salmo 1. Que diz o Salmo 1, né? Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se senta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, cada crente fazendo o seu papel de meditar, recrear-se, alegrar-se
na lei do Senhor. Como é que eu medito? Lendo, leio, estudo a palavra. Não é aquela meditação moderna que lembra que eu estava falando sobre o conceito das palavras, né? Como que elas mudam ao longo do tempo. Hoje, se você falar sobre meditação, qual é a ideia que naturalmente vem na cabeça das pessoas? Alguém com pernas cruzadas, né? Fazendo posições de alguma coisa assim, respirando fundo e meditando, né? Ou numa brisa, numa beira do mar, ou em cima de uma montanha, ou qualquer lugar assim. Meditação na palavra de Deus, a ideia é aquela velha história do ruminar mesmo, né? Que do boizinho lá, que vai lá e come a grama, e aí ele manda a grama para o primeiro estômago, e depois volta, ele mastiga tudo de novo, depois engole de novo, e a ideia é essa, né? Você vai lá, lê a palavra de Deus, e agora você vai ficar repensando, a ideia é essa mesmo, é ruminar, é você repensar naquilo, e tomando aquilo como base, como padrão para a sua vida, né? É um pouco engraçado, mas a ideia é essa, né? E aí o versículo 26 diz: e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Veja que passou apenas um ano, mas foi um ano muito especial. Ensinaram muita gente, foi suficiente para ensinar muita gente, e nós sabemos que o conhecimento, ele se replica, né? Você ensina para um ensina para o outro, e outro ensina para o outro, e assim vai. A ideia é essa, né? O conhecimento, principalmente da palavra de Deus, não é para ficar retido para nós. Eu tenho conhecimento, e muitos têm muito conhecimento da palavra de Deus e ficam armazenando para si mesmo, né? Conforme Deus vai nos dando, a gente vai compartilhando, vai sendo bênção na vida de outros, novos convertidos, outros que não conhecem bem a palavra, a gente vai incentivando uns aos outros, né? E diz aqui que eles passaram a ser chamados como cristãos. Eu acredito que eu já expliquei para os irmãos aqui a questão da época. Alguns falam, é um nome pejorativo, esses cristãos, esses crentes, crentinhos. Mas não, era um reconhecimento no sentido de que eles são seguidores de Cristo. As pessoas viam Cristo na vida deles, embora não visível, não era um Cristo visível, presente fisicamente, mas as pessoas entendiam, são pessoas que seguem a Cristo, né? São cristãos. A ideia é como aqueles que seguiam Herodes eram herodianos, aqueles que seguem a Cristo são cristãos, cristianos, mas para nós é cristãos, né? A pronúncia. E aí o versículo 27 continua dizendo: e naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Por causa do tempo eu não... Bom, ainda tem tempo ainda. Ainda tem uns 10, 20 minutinhos. Naqueles dias, quais dias? Tá? Bom, considerando que Barnabé e Saulo ficaram um ano em Antioquia, eu entendo aqui que naqueles dias, naquele período que eles estão ali dentro daquele ano, que eles estão ali em Antioquia, ensinando a palavra de Deus. Foi provavelmente nesse período. Então, lembra que a base era em Jerusalém, Barnabé vem de Jerusalém para Antioquia. Depois a gente vai ver que a base da igreja começa a mudar de Jerusalém para Antioquia, porque Jerusalém a perseguição está muita, e até no plano de Deus está mudando também as coisas, que a parte judaica já começa a diminuir, né, e começa a crescer mais a parte gentílica. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E é interessante aqui como que Deus, para o seu povo, muitas vezes o cuidado de Deus é tão maravilhoso que Deus, muitas vezes ele dá um aviso do que está por vir, para que o seu povo se prepare. Lembra, na época de José, Faraó tendo sonhos, e Faraó não conseguia entender os seus sonhos, e Deus revela para quem aquele sonho, de que viria uma grande fome no mundo. Na verdade, que viriam 7 anos de fartura, e eu acredito que foi muita fartura mesmo, assim, naqueles 7 anos, porque para você conseguir estocar comida, para 7 anos, para sustentar famílias do mundo inteiro, conhecido da época,
tinha que ser muito, muito alimento, muita comida mesmo. Então foi 7 anos de muita fartura que Deus deu. E agora Deus revelou para José, através do sonho de Faraó, que viriam 7 anos de escassez. Mas não tem comida mesmo, não adianta nem tentar, não vai ter alimento. E aí foi através disso que José pôde se preparar para cuidar não só da sua família, preservar os judeus que tinham promessa, tinham aliança com Deus, mas todo mundo conhecido da época, Aqui Lucas dá uma referência que isso foi na época de Cláudio César. E quando diz assim, todo mundo, provavelmente aqui não foi todo o mundo, literalmente, mas todo mundo, pelo menos, todo mundo dominado pelo Império Romano. Tá? E na história nos conta que no ano de 41 a 54 foi o ano que Cláudio reinou, de 41 a 54 depois de Cristo. E depois dele, ele seguiu Calígula e precedeu Nero. Ele está entre Calígula e Nero, 2 nomes conhecidos aí na história romana, né? José, o historiador judeu, menciona uma severa fome na Judéia em 46 depois de Cristo. Então o tempo bate desse Cláudio aqui, entre Calígula e Nero. Esse, como Lucas diz, Cláudio César estava ali, teve uma grande fome na Judéia. Então Deus levantou profetas para dizer para o seu povo: se preparem, a fome está vindo. E por mais que eles tentassem, parece que a fome veio, né? E olha que interessante como que eles agiram, como que a igreja agiu. Versículo 29. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Lembra que a igreja era algo comum da igreja, desde o seu nascimento, a ajuda mútua? Vamos, só para relembrar, eu sei que os irmãos já sabem de qual, mas Atos capítulo 2, versículo 44, que esse versículo, eu acho que eu já li tantas vezes esses versículos aqui para os irmãos já devem saber até de qual, né? Atos capítulo 2, versículo 44 e 45. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo o que cada um havia de mister. Isso em Jerusalém. E aí, continuando, também nós temos Atos capítulo 4, versículo 32. E era um coração e alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. E aí aparece Barnabé aqui na história, né? E aí, irmãos, veja que já era uma prática comum das igrejas se sustentarem. Só que agora nós estamos falando de Antioquia, uma cidade quilômetros de distância, pelo menos 400 quilômetros de distância de Jerusalém. E que eles falam: olha, nossos irmãos de lá vão precisar de ajuda, a fome está por vir. Vão fazer o quê? Cada um conforme pode. Veja que a Bíblia, ela sempre enfatiza isso: cada um conforme pode dar, cada um contribui conforme a sua condição. Não é aquela coisa, como se diz? Impositivo, isso, não é uma imposição de assim, você vai dar tanto. Não, cada um dá conforme a sua condição permite, seja pouco ou muito, cada um dá o que pode, cada um conforme a sua contribuição, e esse padrão se repete, e eles mandam essa oferta lá para a igreja em Jerusalém. Eu acredito que com isso, o que Deus está possibilitando aqui? Lembra que os habitantes ali de Jerusalém, eles tinham uma certa dificuldade com aqueles que eram judeus nascidos em outras terras, né?
Então lembra que teve conflito em Atos capítulo 6 por causa disso, né? Aqueles que eram helenísticos, né? Aqueles que eram judeus, mas nasceram em outras regiões, nasceram em Creta, nasceram em outras áreas, né? E depois eles vinham com língua diferente, com cultura diferente, e eles tinham conflitos por causa disso. Na sabedoria de Deus, o que Deus faz? A igreja de Jerusalém está meio que minguando, a igreja em Antioquia está crescendo, e talvez um ciúme comece a rolar na igreja de Jerusalém contra a igreja de Antioquia, né? Mas tem os samaritanos também, mas aqui não é os samaritanos, são realmente são os helenísticos. Eles lá estão crescendo, parece que Deus não está operando mais com a gente. O que Deus faz para estreitar o laço entre os irmãos de regiões diferentes? Faz com que aqueles irmãos que eram, entre aspas, desprezados, receberem a ajuda daqueles que se achavam tão especiais, né? Porque realmente, os moradores de Jerusalém, eles eram bem, eles se consideravam mesmo, sabe? Eles eram bem, bom, sabe quando você tem que tomar todo cuidado para não falar o que não deve? Eles eram bem assim. Então, o que foi que aconteceu? Deus possibilitou isso através da dificuldade, que eles recebessem ajudas, né? E veja que é mais uma marca da igreja, a ajuda mútua, que desde o início a igreja é assim, sempre foi e continua sendo a ajuda mútua, sempre a igreja tendo essa colaboração uns com os outros, vendo o irmão necessitado, falando, não, vamos aqui, vamos dar uma ajuda, vamos levantar uma oferta, vamos levar alguma coisa, né? E mais uma coisa que nós podemos aprender também, é a questão a providência divina. Talvez os profetas de Jerusalém, eles sabiam que a fome havia ao mundo, porque os profetas vieram de Jerusalém para Antioquia para avisar. Então, com certeza, Ágabo, que estava lá em Jerusalém, falou para eles, olha, há de vir uma grande fome sobre o mundo. Seremos afetados pela fome. Talvez eles fizeram tudo que estava ao alcance deles para tentar estocar um pouquinho de comida, para quando chegasse a fome eles terem. Mas mesmo assim não foi possível. Deus agiu de tal maneira que eles precisaram receber ajuda, né, para quebrar o orgulho. Muitas vezes Deus permite dificuldades em nossas vidas para quebrar nosso orgulho mesmo, né? Que a gente nós somos tão egoístas, tão soberbos, que Deus vai assim, peraí, deixa eu te quebrar aqui, para você entender que você não é nada, que você depende de mim para viver, tá? E terminando o versículo 30, eu vou ficar aqui devendo para os irmãos sobre a questão dos profetas. Eu falo com um estudo mais detalhado mais para frente sobre essa questão dos profetas, né? Principalmente, então não vou esquecer não, viu? Vou só passar e depois eu passo com mais calma essa questão das profecias. Mas versículo 30, o que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e Saulo. Mais um detalhe que começa a aparecer aqui, que não aparece antes do livro de Atos. A gente vê que a igreja começa a tomar forma. Os anciãos eram os líderes da igreja, seriam o que hoje seriam os pastores, né? Que eles são responsáveis pela igreja. Nós notamos desde o início do estudo que eram os apóstolos que tomavam conta, mas agora começam a aparecer os anciãos. Ou seja, a igreja começa a se organizar e ter líderes cuidando da igreja. Não tinha como os apóstolos ficarem cuidando da igreja para sempre, tanto que eles iriam morrer, e morreram. Então, Deus começa a trabalhar na igreja, levantando bispos, presbíteros, pastores, anciãos, né? E a igreja está ali se organizando e tendo seus líderes. Eles já tinham eleitos os diáconos, Estevão era um deles que morreu, Estevão, Filipe, Nicanor e tantos outros, mas agora eles começaram a ter anciãos. No entendimento judaico daquela época, o ancião era realmente um ancião, um idoso, uma pessoa mais experiente, um homem mais velho, né? Mas até isso foi mudado na igreja quando Paulo escreve para Timóteo, dizendo que ninguém deveria desprezar a mocidade de Timóteo. Timóteo, veja que ele já era um supervisor, ele era como se fosse um bispo, né? Ele ia nas igrejas, estabelecendo liderança nas igrejas. Então Timóteo ele era como um supervisor mesmo, apesar de ser jovem. E aí Paulo diz para ele, ninguém despreze a tua mocidade, você é um pastor, você é jovem, mas você vai ser padrão. E ele chegava nas igrejas e organizava as igrejas. Então até isso na igreja de Cristo isso foi
mudando também, né? Sendo que é o Espírito Santo que nos capacita. Então, independente se é um adolescente, se é um jovem, se é um idoso, independente até mesmo se for uma criança, Deus pode usar para a honra e para a glória dele. Nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor nos tem dado de podermos estudar juntos aqui a Tua Palavra. Aqueles que estão também acompanhando nos seus lares ou onde estiverem, que o Senhor abençoe suas vidas. Nos ajude, Senhor Deus, a lembrar dos ensinamentos, colocarmos em prática em nossas vidas e seguirmos avante, glorificando e honrando o Senhor com as nossas vidas. Abençoa a Tua igreja, nós oramos, pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmão, pode chegar, por favor. Amém, pastor? Amém, irmãos? Então vamos encerrar cantando o hino 310 do Inário Voz de Melodia, Meu Tempo a Sós com Deus. A cada amanhecer procuro um bom lugar, eu quero estar a sós pra com Deus me encontrar. Eu recebo instrução da palavra do Senhor, eu elevo em oração a Deus meu louvor. Meu tempo a sós com Deus me dá forças pra seguir. Meu tempo a sós com Deus ali lhe falo em oração, cada dia encontro lá. Meu tempo a sós com Deus, com Deus. Em todo tempo eu sei, aonde quer que eu vá, qualquer situação, comigo sempre está. Mas o tempo especial, dedicado só a nós, quando encontro em comunhão com meu Pai a sós. Meu tempo a sós com Deus me dá forças pra seguir. Meu tempo a sós com Deus ali lhe falo em oração, cada dia encontro lá. Meu tempo a sós com Deus, com Deus. Amém. Então vamos encerrar com um momento, uma palavra de oração. E eu vou orar. Agradeço a todos pela presença, aqueles que estão assistindo de casa. Deus abençoe. Lembrando que às 18h30 nós retornaremos com o nosso culto da noite. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, louvamos e glorificamos o Teu santo nome, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra que foi ensinada para nós nesta manhã. Que os Teus ensinamentos, ó Deus, não se percam pelo ar, mas que, Senhor Deus, estejam sempre guardados em nossos corações, se manifestando em nossas vidas, ó Pai. Abençoe aqueles irmãos que estão aqui presencialmente, aqueles, ó Pai, que infelizmente não puderam vir por questões de medida de segurança, mas que estão nos acompanhando dos seus lares. Abençoa-nos, Senhor Deus, no decorrer desse dia, no retorno para os lares, e, ó Pai, desde já pedimos pelo culto que teremos à noite. Que a Tua palavra seja pregada mais uma vez e que o Senhor fale aos nossos corações. Louvado seja o Senhor, e nós louvamos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até mais, irmãos.